Explica para o pessoal o que seria o BIM. O BIM é uma metodologia onde você deixa de trabalhar com informações levantadas manualmente e insere essas informações em modelos. Então, BIM significa Building Information Modeling, né? Que é a informação, a modelagem da informação da construção. Então, antes, quando você tinha uma planta, você tinha a utilização de softwares que te davam a possibilidade de desenhar em 2 dimensões. Então, você traçava uma linha, do lado dessa linha você traçava uma outra linha e você chamava aquilo de parede. Certo. Só que aquilo não é uma parede efetivamente. Daquelas 2 linhas que você desenhou, desenho da parede. É uma representação gráfica. Exato. Né, que você entende como uma parede. Com a chegada das informações e com o avanço da tecnologia, os softwares estão mais robustos e conseguem inserir mais informações. Então você consegue colocar uma informação no mesmo elemento de parede, onde antes você tinha uma linha com um afastamento de 15 centímetros, você tinha uma outra linha e chamava aquilo de parede. Você consegue dizer qual é o elemento que você vai ter no miolo dessa parede, você vai chamar de alvenaria, você vai chamar de drywall, e você consegue inserir as camadas de revestimento. Se você fizer uma modelagem correta, dizendo exatamente quais são os elementos que serão utilizados naquela modelagem, que é a construção do prédio de forma virtual, você consegue extrair relatórios e retirar dali quantitativos. Ou seja, você tem um projeto mais fidedigno. Exato. O projeto ele já consegue ser construído previamente dentro do computador. Você consegue fazer análises de interferências com mais segurança, né? Os softwares fazem sinalização de interferências, de incompatibilidades. Então, isso não precisa chegar na obra para que seja detectado. Então, você tem mais segurança na execução, né? E aí, às vezes, quando você vai para um processo onde o cara está numa obra e ele não foi o autor do projeto, ele está executando o projeto, determinadas interferências podem gerar a paralisação da obra até que aquela solução seja empregada pelo projetista, porque ele simplesmente não pode fazer uma interferência no projeto sem a conversa com o projetista, sem a conversa do contratante. E é muito comum, já te interrompendo, desculpe, em contratos, né, de obra e serviço de engenharia ter muito aditivo. E Exato. Muito em razão de projetos, porque às vezes você não consegue ter essa Se compreensão total da demanda, da necessidade, como você está falando agora que o BIM vai poder trazer para... Exato. Então, quando você tem uma contratação de projetos que não tem um cuidado de ir no local, fazer a verificação de todas as interferências, às vezes o projetista não tem todas as informações, mas o projeto foi contratado, pode ser que na hora da execução você tenha falhado em alguma análise. Então, isso se repercute na obra, né? Porque você não tem dentro da esfera de análise de projetos ali uma pessoa que esteja fazendo essa verificação. Então, qual que é a ideia do BIM? A ideia do BIM é que você gaste todo esse tempo no escritório, fazendo as análises prévias, né? Então, eu acredito que com a chegada e a implantação do BIM nos órgãos públicos... Tem que acontecer, né? Que é um ponto que já começou a acontecer, inclusive tiveram entidades financeiras, bancos que já começaram antes desse momento que a gente está falando de obrigatoriedade, né? Por questão de decreto, eles começaram a implantar de forma interna, mas quando eles recebiam, ou seja, eles faziam os editais deles de forma a exigir que o fornecedor entregasse para eles um arquivo que pudesse ser compatível com a metodologia BIM. Perfeito. Mas na hora de ler, eles não tinham pessoas capacitadas para receber aquele arquivo e criticar. É preciso um curso ou não? Então, é preciso primeiro, além de software, você precisa de pessoas, né? E você precisa de muitos profissionais de diversas áreas. Então, você não vai trabalhar simplesmente um engenheiro que vai falar sobre todas as disciplinas. Porque o engenheiro pode ser civil, mas você tem um engenheiro eletricista, você tem um arquiteto, você tem um engenheiro mecânico. Então, todos esses profissionais, eles precisam estar dominando, eles precisam dominar as ferramentas, né? E tem que ter alguém com a coordenação para determinar quem é que vai ter que ajustar o projeto. Então, não basta comprar o software, né? Não, de forma nenhuma. Mais que isso. Muito mais do que isso. Você primeiro tem que ter uma mudança de entendimento de como se projetar. Então, quando você vai projetar em BIM, você não pode simplesmente fazer o seu projeto e entregar aquilo ali sem uma análise maior dos outros pontos, né? Como é que você vai impactar isso? Elementos como estrutura, por exemplo, são elementos que tendem a ser prioritários,
né? Então a estrutura vem ali com as soluções e os outros elementos de instalações precisam se adaptar àquela estrutura pré-existente. O meu entendimento e a minha preocupação é o seguinte: com a chegada do BIM, a gente vai para a esfera pública, que seja municipal. Eu já visitei prefeituras e sei que às vezes os caras trabalham com o próprio computador, né? Eles trabalham sem uma licença de um software para fazer determinadas análises. É precário. É precário, né? A gente está falando de prefeituras, de municípios mais pobres e que você vai tendo limitação de recurso. Com certeza. Então, essa chegada me preocupa um pouco se os órgãos vão estar aptos a, primeiro, ter pessoas qualificadas para poder receber a informação, criticar e devolver, ou se isso simplesmente vai ser mais complexo e vai travar um pouco mais. Então, isso vai ser um processo que vai ser uma transição que eu não acredito que seja tão rápido como a transição de uma lei para outra que você sinalizou que ocorrerá em 2 anos. É uma mudança de metodologia, entendeu? Talvez a solução para esses pequenos municípios seja fazer a licitação do projeto, mas que ela não vai ter como avaliar, né? Não vai ter como... Então, muito provavelmente ela tem que contratar uma empresa que tenha a capacidade de fazê-lo. Entendi. Entendeu? Verdade.